Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Natália, mas pode me chamar de Thalia. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você receber todas as notificações dos nossos vídeos. Para ajudar a engajar o canal, curte, comenta e compartilha, amém? Eu havia dito para vocês em alguns vídeos anteriores que eu ia trazer o meu esposo pra gente estar trazendo um estudo bíblico, entendeu? Mas a gente decidimos antes de trazer o estudo bíblico, dele vir e contar o testemunho dele, tá? Então esse vídeo hoje ele vai estar contando o testemunho dele, tá bom? E é isso, amém? Amor, pode se apresentar? A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos, né, que acompanham o canal da minha esposa. É um prazer para mim estar aqui hoje, compartilhar de Deus, o que Deus fez na minha vida. O meu nome é Pastor Bruno Henrique. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, que Ele cresça e todos nós vamos a diminuir. Né? Quando eu era criança ainda, né, eu soube da parte de minha mãe, que é minha irmã, nossa irmã em Cristo, meu pai, da promessa que tinha sobre a minha vida, né? Que um dia eu seria um homem de Deus, né? Na promessa de ser um missionário e que pisaria os quatro cantos dessa terra. Porém, o inimigo ele tem grande fúria daquele que tem a marca da promessa de Deus. E ao longo do tempo a minha família foi abalada, destruída, né? Há um período pelos laços do diabo. Se desviaram, né? Se desviaram, cada um foi seguir a sua separaram. vida. Com aproximadamente de 6 a 7 anos, eu fui morar com a minha finada avó, né? Hoje Deus o tenha, né? Que foi uma mãe para mim, sempre vai ser, né? E ali começou praticamente a minha história. Eu sofri muito quando criança, né? Um lar que não tinha união. Não culpo meus pais por isso, porque todas as decisões que eu tomei foram minhas, de total responsabilidade minha. E o período de escola, né, não tinha condições de ter uma boa roupa, não tinha condições de ter aquilo que meus colegas, que os pais tinham condições de ter. Não é uma desculpa também para eu ter feito o que eu fiz, entrar no mundo que eu entrei. Só que de certa forma o mundo me seduziu. Para quê? Para que eu conseguisse aquilo que eu achava bonito, aquilo que eu queria, né? Acabei entrando no mundo das drogas, né? Comecei primeiro a usar, né, a tal da cannabis sativa, que no popular é maconha. Só que não durou muito, isso daí pra mim não rolou, porque eu não gostei. Mas a ganância da vida, a soberba da vida entrou no coração e eu comecei a traficar, comecei a vender droga. E foi um longo período. Aos 14 anos de idade eu tive a minha primeira prisão, né? Que minha avó quase morreu do coração, minha finada avó, né? Porém durou pouco, eu fui preso com munição de arma e drogas, logo saí e continuei fazendo. Aos 15 anos fui preso novamente por tráfico de drogas, fui parado dentro da FEBEM, fiquei um longo período lá também e saí. Com 15 dias após eu ter saído, no ano de 2007, eu voltei a ser preso novamente, tráfico de droga. E saí no ano de 2008, dia 28 de janeiro de 2008. Eu fiquei livre da FEBEM, a tão chamada Fundação Casa hoje, né? E ali eu continuei a minha vida, só que como a Bíblia nos ensina, um abismo ele puxa outro abismo. E um período de 4 meses eu fiquei ali curtindo a vida, da maneira que o inimigo gosta, né, destruindo vidas, né? E fui preso novamente. Dia 31 de maio de 2008 fui preso novamente, né? E fiquei por 2 anos. 2 anos ali eu tive a perca do meu avô que me criou, da minha avó que me criou e de muitas outras coisas. E acabei saindo de lá no ano de 2010 pior do que eu havia entrado. Todas essas vezes você tinha sido preso no tráfico. Todas as vezes no tráfico. E como eu disse, um abismo ele puxa o outro. Eu já pensava comigo que eu já não tinha mais nada a perder.
né? O engano que o inimigo coloca na vida das pessoas é que ela não tem mais nada a perder. Só que isso é mentira, porque Jesus ele fala, né, que ele é o bom pastor e ele deu a vida pelas ovelhas. E ele veio para que nós tenhamos vida e abundância. Já o inimigo ele distorce isso na mente do pecador, daquele que está na prática do pecado, né? E ali eu fiquei por 4 meses e voltei a ficar foragido, né? Quando eu fiquei foragido no primeiro mês de 2011, né? Eu estava foragido já, né? Acusado de assassinato, acusado de fazer parte da organização criminosa tão chamada PCC. Você quer contar um pouquinho como que aconteceu? Sim, Tudo sim, isso? sim, vou contar. Amém. E eu fiquei por 4 meses, né, foragido. Os policiais, né, de algumas delegacias, de algumas corporações me perseguindo. Foi tipo cena de filme, né? A glória seja dada a Deus. Amém. E no comecinho do ano, antes de eu ficar foragido, eu acabei juntamente com mais algumas pessoas julgando a vida de outra pessoa, porque um homem de Rodrigo, chamado Rodrigo, ele violentou uma jovem, né? Ele acabou com os sonhos daquela jovem. Até então, no mundo que eu vivia, era assim que a gente pensava. E ele abusou sexualmente Já daquela era a segunda jovem. vez dele, né? Já era reincidente nisso, ele já tinha Ele tinha abusado de acabado de sair criança. da cadeia por conta do mesmo crime. Ele tinha saído da cadeia há pouco tempo por conta do mesmo crime. E como eu fazia parte do crime, e no crime isso não é aceito, né? Nenhum ser humano aceita isso, porém nós temos a lei divina e também a lei do homem a ser seguida. E acabei julgando a vida dessa pessoa, né? Ele apanhou muito e após apanhar eu dei 3 tiros na cabeça dele. Não vou entrar em muitos detalhes para não achar que eu estou exaltando o inimigo, porque eu me arrependo disso todos os dias da minha vida, ainda que Deus tenha me perdoado. E após isso foi um gatilho, porque a sede de tirar a vida das pessoas entrou na minha vida a partir dali, né? E depois disso eu sequestrei mais uma pessoa para matar também. Você estava foragido. Estava foragido já. Período. Essa pessoa me roubou, que eu era traficante de droga. A pessoa me roubou. E Deus, pela sua excelência, né? Pela sua presença, que vê todas as coisas, ele não permitiu. Ele livrou essa pessoa da morte. Aleluia. Não vou colocar nome também para não expor. Logo em seguida, Deus novamente tirou mais uma pessoa de um cativeiro, que é onde eu me encontrava, né? Uma pessoa que me entregou. Eu iria matá-lo também, só que Deus colocou pessoas que eu gostava e acabou tirando essa pessoa. E assim foi. Aí logo após houve uma tentativa de homicídio, ao qual eu fui o mandante, né, pelas polícias, só que eu mesmo não tive nada a ver. Mas fui acusado de ser mandante, fui acusado de planejar a morte de policiais. Enfim, além do que eu fiz, colocaram muitas coisas que eu não havia feito. Mas para quem está sujo, que é um pouco de sujeira para quem já está sujo, né? E assim passou, eles não conseguiram me prender na cidade que eu habito. Fugi para outra cidade e lá acabei sendo preso. Porém, antes de eu ser preso, eu fui numa igreja, né? Fui numa igreja no Dia das Mães. Lá na outra cidade. Lá na outra cidade. Que estava E foragido. era um culto muito abençoado. Embora eu tivesse cheirado cocaína o dia todo, após enterrar o meu cunhado, eu cheguei no culto e senti a presença de Deus, algo que eu nunca tinha sentido ou nem lembrava na minha vida que um dia tinha sido cristão, né? E aquilo ali tomou conta de mim e sabe, aquela sensação do mundo, da droga, da sede de vingança, de matar, sumiu do meu coração. E um abençoado pastor, que eu não sei o nome dele, nunca mais o vi, né? Nunca me viu também, não me conhece, chegou até a mim, colocou as mãos sobre a minha cabeça e disse tudo o que eu havia feito, em poucas palavras. E disse também que ele via algemas nas minhas mãos, grades se fechando,
Mas não era para mim se desesperar, que em breve uma porta se abriria na minha vida. Aleluia. E a porta que Deus abre, ninguém a pode fechar. Essas foram as palavras do pastor. Saí da igreja, isso foi no dia 8. Passado 2 dias, 10 de maio de 2011, eu escutei pela manhã cedo, eu já estava cansado de fugir, né? Que eu ia ter a minha filha mais velha, a Ashley, né? E eu estava cansado de fugir. Foi quando eu escutei. Você teve a notícia da gravidez, que estava grávida da Ashley, você estava foragido. Sim, quando eu soube que ia ser pai, que era meu sonho ser pai, eu já estava foragido, já tinha feito tudo isso. E eu escutei o barulho das viaturas, né? E como a gente assiste em alguns filmes, né? E eu vi muita polícia, entraram em casa, derrubaram o portão, me colocaram no chão, colocaram um fuzil na minha cabeça e me prenderam. Enquanto você estava foragido aqui na cidade, você não estava em casa ainda, mas estava no meio do mato. Não, eu fiquei 4 meses no meio do mato, foragido no meio do mato. Atravessava o rio com barco, né, de um estado para o outro. É que a gente mora bem na divisa de A gente estado, mora entendeu? na A gente na divisa. divisa do estado de São Paulo com o Paraná. É bem a cidadezinha que fica bem na divisa mesmo. Sim. Aí, desde então, eu fui preso. Tentaram me jogar assim, né? Me colocar em um presídio que era de facção rival. E eu não quis entrar, né? Após dizer que eu só entraria morto. Só que quando Deus tem um projeto na nossa vida, o inimigo não consegue ceifar a nossa vida enquanto Deus não cumprir a palavra dele. E o policial até me disse, falou, olha, ele riu na minha face e disse, você entra vivo, você falou errado, mas sair daí eu não te garanto que você saia vivo. Só que Deus não permitiu eu entrar nesse presídio, me mandaram aqui para minha cidade, daqui me mandaram para a cidade de Assis, e ali começou a minha jornada. Após tudo isso eu fui acusado por alguns homicídios, tentativa, tráfico de droga, porque eu tinha comércio de droga na cidade, tinha a tão chamada biqueira ou loja, que muitos dizem, eu larguei tudo por amor a Cristo. Os policiais achavam que você fazia parte da organização criminosa daqui do estado de São Paulo. Sim, tanto é que tem no Só meus que processos. não era verdade. Não, no meu processo tem isso, se alguém quiser. Né? Eu vou tentar pegar a imagem e colocar aqui pra vocês da reportagem de quando ele foi preso e realmente fala isso, né, que ele era dessa organização criminosa. Né? E eu não cheguei a fazer parte dessa organização, embora tive muitas oportunidades, né? Quando eu era mais jovem eu que até queria, mas depois que eu descobri que ia ser pai eu não aceitei, né? Porém era quase a mesma coisa, porque fazia as mesmas práticas. E ali de Assis começou, né? Passei por um presídio, comecei a passar por castigo, e todas as sensações da vida ali no momento era isso. Era matar, matar e matar. De cada 10 palavras que eu dizia, 11 era morte. Né? Se acontecesse alguma coisa na minha quebrada, como se diz na gíria, ou na minha cidade, né? No português claro, era, né, que eu tinha um vulgo e me chamavam de BR. Ah, fala com o BR e tal, e eu falava, era morte. Como se fosse um Deus, né? Está repreendido em nome de Jesus. E o tempo foi passando, passaram-se 1 ano, passaram 2 anos, fui sentenciado a 14 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Foi Deus, né? Foi Deus que me permitiu ser condenado assim. É muito pouca cadeia pela prática que eu fiz dentro da lei. Fui réu confesso. Ao total você ficou quantos anos preso? Ao total eu fiquei 12 anos 12 anos preso. Nessa última 12 cadeia, anos. que foi por homicídio, ficou quanto tempo? 9 anos e 2 meses. 9 anos. Ainda hoje, né, estou assinando a minha condicional. Depois a minha esposa pode até colocar para vocês como prova que não é um testemunho falso. Né? Se você pegar o meu nome e colocar na internet, né, o Repórter da Rua, vai sair lá. Bruno Henrique de Oliveira vai contar um pouco da minha história e o porquê que eu fui acusado. Né? E assim foi, passaram-se alguns anos. No ano de 2014, eu estava na penitenciária de Lavínia, após ter passado por algumas penitenciárias. Em 15 de abril
se não me falha a memória, de 2014. Eu estava no meu leito, na minha cama, né, como se diz, e eu comecei a chorar. Após eu ter ouvido de um valente homem de Deus, de ter colocado o dedo na minha face e dito assim: olha, Bruno, Deus manda te dizer que Ele tem um plano na tua vida, e Ele vai fazer um reboliço na tua vida para te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Glória a Deus. E eu olhei e falei: esse irmão tem coragem mesmo, né? E eu estava ali na minha cama chorando com a foto da minha filha, com o pensamento de tirar minha própria vida, sabe? E o diabo falava pra mim, eu escutava a voz do diabo: se mata, acabou pra você, né? Eu vi ali as lâminas para me cortar o meu pulso, só que a misericórdia de Deus pairou naquele local. Aleluia. Glória a Deus. E de dentro da minha cama se coloca um lençol, né, em todas as camas. Eu vi, entre o lençol eu vi uma corda, e o inimigo falava pra mim se enforcar. E algo maravilhoso aconteceu ali naquele momento, entre o choro, entre a vida e a morte, né? Porque eu estava decidido a tirar a minha vida, ouvindo a voz e a sugestão do diabo. Os meus joelhos se dobraram. O Espírito Santo de Deus te tocou ali dentro. Sim, o Espírito Santo de Deus realmente me tocou. Meus joelhos se dobraram, eu levantei a mão aos céus, ajoelhado, e disse: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E amanhã, quando eu sair pela manhã, eu vou confessar diante dos homens. A partir daquele momento, eu comecei a me lembrar do que Deus já tinha feito na minha vida, antes de eu entrar no crime. Porque no período que eu vivi no crime, eu não lembrava que um dia eu tinha sido servo de Deus. E eu saí pela manhã, todo mundo estranhando, eu de calça, de camiseta, com a Bíblia na mão. Porque no meu júri, o dia que eu fui sentenciado, a única coisa que eu pedi para a juíza, falei: quero um tempo para falar com a minha família. Tinha um tio meu lá e meu pai que era missionário, meu tio que era pastor. Eu perguntei se eles estavam bem, a única coisa que eu pedi foi uma Bíblia, embora não tinha lido a Bíblia nenhuma vez. E eles me mandaram a Bíblia. Eu peguei essa Bíblia, para você ver que é tão de Deus, que do presídio não entra Bíblia nem livro de capa dura. E naquele dia chegou um Sedex para mim, eu fui lá buscar, tinha um funcionário que era servo de Deus também, que é uma caixinha minúscula, só cabia a Bíblia. Aí ele pegou a Bíblia, olhou a capa dura, uma Bíblia preta, ele olhou para mim e me entregou. Glória a Deus. Aí eu pensei: mas não pode, né? Mas não falei nada, peguei a Bíblia, saí, do jeito que eu cheguei na minha cama, eu abri no Salmo 91 e como se fosse um amuleto, mas não funciona assim. E aí eu dobrei o meu joelho, assim, entreguei a minha vida para Jesus. Eu não posso dizer que foi igual a Paulo, mas foi muito semelhante. Para uma pessoa que nunca havia lido a Bíblia, não entendia o que estava escrito, eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler. Quando eu comecei a ler aquela Bíblia, parecia que ela estava traduzida para mim da maneira que o Senhor queria que eu soubesse. Aleluia. Após um mês de conversão, eu já estava pregando a palavra de Deus Glória a Deus. para assassinos, homicídios, sequestradores, assaltantes, né, estelionatários, assaltante de banco e Você ficou na prisão inúmeros. de pessoas Fiquei na prisão de pesado alta mesmo, segurança. crimes pesados mesmo, Crime né? pesado. Uma das penitenciárias mais perigosas do estado, onde eu estava, né? E ali foi. Comecei a evangelizar. Passados alguns dias eu tive uma visão de madrugada, na qual eu escutava uma voz. E essa voz me dizia assim: receba os dons agora. Aleluia. Quando eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: receba os dons agora, é como se um desfibrilador tivesse tocado no meu peito. Eu levantei assim, ó, voltei, sabe? Glória a Deus. E a partir dali eu comecei a pregar na facilidade do Espírito Santo, né? Porque a palavra é dele, a unção é dele, é ele que ensina, não é o homem, né? E eu comecei a pregar e ensinar a Bíblia. Só que também vieram as perseguições. Deus começou a usar para fazer a obra, para curar, para ganhar almas. E ali eu fui
acusado de tentar fugir, junto com mais 200 pessoas. Fui transferido para a penitenciária 1 de Venceslau, segurança máxima também, onde fica o castigo dos presos, né? E ali eu fiquei por 33 dias, fazendo a obra de Deus. Um lugar obscuro, né? Muito Só obscuro. para o pessoal entender, dentro das cadeias, são todas as cadeias que têm celas separadas para igrejas, né? Não, nem todas. Nem todas? Nem todas. Mas a maioria tem Sim, celas sim. separadas, porque o pessoal Sim. faz em igrejas lá dentro. Sim, né? a maioria das penitenciárias hoje tem uma São- cela que é reservada para a igreja. Só mora cristão, né? É que às vezes a gente não sabe, mas são muitas pessoas que são alcançadas lá dentro e são levantadas mesmo, entendeu? Para pregar a palavra do Senhor, para dirigir igrejas, entendeu? Então lá dentro tem igrejas lá dentro, sabe? Que a palavra de Deus é pregada lá dentro. Né? É um trabalho missionário também de pessoas que vão lá dentro das cadeias, né? E tal. Quando permitido, eles entram, né? Algumas denominações. Eu não vou ficar falando denominação para não achar que eu tô Isso, a gente não tá pregando placa, não né? tô pregando placa de igreja, porque Jesus ele não deixou placa nenhuma, né? Ao contrário, colocaram na cruz lá, né? Jesus, o Rei dos Judeus, né? Então, e ali eu continuei fazendo a obra de Deus. O inimigo me afrontou muito. E saí dali, eu fui para a penitenciária de Lavínia. E a minha vida continuou. Fui ungido a pastor dentro do presídio. Aleluias. Né, para a glória de Deus. Nunca pedi para Deus, mas Ele me escolheu assim. E Deus me deu sabedoria, que Ele cresça e eu diminua. Eu comecei a ensinar a Bíblia ainda dentro do presídio. Né? Passei a ser pastor de 2 igrejas lá dentro. Líder. Pastor líder. Pastor presidente de 2 igrejas, né? Casa de oração. E ali fui fazendo a obra, até que Deus me concedeu meu semiaberto, né? Fui progredir de regime, foi um milagre de Deus também. Antes de você entrar nessa parte, aí você não quer contar do que Deus falou com a sua irmã, com a Carla aqui fora? Né? Sim. Deus havia já lançado uma palavra sobre a sua vida, né? Sim. Que Deus ele não faz nada sem avisar antes, né? Não, o que Deus, Ele avisa. uma certa feita, eu estava ainda na FEBEM. Antes de ter passado Antes de tudo. anos de cadeia, né? Eu estava na FEBEM em Marília, na época de 2006, né? Quando teve aqueles atentados, aquele reboliço todo contra a PM, contra o Estado. Né? Eu estava na FEBEM de Marília. Estava de castigo, né? Que eu já havia aprontado lá dentro. Tinha agredido um interno também. E estava num lugar escuro, que eles me davam colchão 5 horas da manhã. Né? E quando era 7 eu já recolhia. Então eu dormia na pedra, literalmente. E a minha irmã Carla, né? Obreira da casa do Senhor. Todos da sua família se desviaram. Todos. Seu pai, sua mãe, o inimigo destruiu a família de você, mas a Carla se manteve firme. Menos a minha irmã. Você até hoje está firme para a glória de Deus. A Deus. E a minha irmã foi na igreja e Deus usou um servo de Deus para falar com ela e disse assim: olha, para de chorar, né? Porque onde ele está, ele vai passar por 5 vezes pelo presídio. E na 5ª vez, ele vai sair de lá e nunca mais vai voltar. Glória a Deus. Lembrando que passei pelo presídio 5 vezes. Você foi preso 5 vezes. Fui preso 5 vezes. Essa última foi Essa última foi a 5ª e a última. Glória porque a Deus. na 5ª prisão cumpriu-se a palavra do Senhor. Que Ele encontrou comigo, eu encontrei com Ele, Ele me libertou e hoje para a glória de Deus estou aqui. Aleluia. Né? E ali eu continuei fazendo a obra. Quando eu já cheguei no semiaberto, nunca tinha pedido honra, né? Que sempre Deus ele vem a crescer, que nós não somos dignos de honra, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí literalmente a palavra de Deus começou a se cumprir na minha vida. Eu cheguei no semiaberto, havia lá algumas denominações. Dessa denominação tinha 7 igrejas, né? A qual foi passando os dias, Deus ele me exaltou lá dentro, me levantou, me colocou como presidente, né, de 7 igrejas ainda dentro do presídio, junto com mais 2 irmãos, né, para a glória de Deus. E logo após eu saí. Só que antes de eu sair,
eu já havia perdido tudo que o mundo um dia tinha me dado. E que você teve, Né? você tinha casa, um apartamento, tinha carro, né? Tive carro, Você tive tinha tudo casa, isso. tive dinheiro, tive tudo. Para a glória, né, de Deus, eu saí de lá sem nada. Para a glória de Deus. Eu digo para a glória de Deus porque se eu tivesse saído com alguma coisa, não seria de Deus, porque eu conquistei, Tudo com né, dinheiro sujo, né? tudo com dinheiro sujo. Então, eu pedia para Deus que eu queria uma família, né, que Deus me desse a oportunidade, né, de continuar acompanhando a minha filha, né, e para a glória de Deus eu saí. Deus preparou um ministério, né, Aleluia. que é o ministério que hoje eu faço parte, a Comunidade Cristã Livres para Adorar a Visão Profética, né, eu e minha esposa, e eu sou auxiliar do meu pastor, né, com muito orgulho, para a honra de Deus e para a glória dele. E Deus me deu uma esposa, né, tá aqui, Natália, né, junto com ela a gente já conquistou muitas coisas, Graças a Deus. né, Pra Deus tem glória de abençoado Deus. nossa vida. Não foi fácil, Deus me deu um trabalho, né? Me deu um amigo dentro desse trabalho, posso dizer assim, né? Para mim chamar de amigo alguém é muito difícil. E enfim, hoje para a glória de Deus estou fazendo a obra, Graças a né? Deus. Estamos esperando a nossa princesa Elisa, né? Já temos a nossa princesa Ashley, temos o nosso Hoje, pra vocês cantinho. terem uma noção, a Ashley já vai fazer 10 anos. Minha filha vai fazer 10 Assim, anos. ele não teve a oportunidade de acompanhar Não. o crescimento dela, entendeu? Foram poucas as vezes que ele conseguiu ver ela lá dentro, né? Que ela levava, a mãe da Ashley levava, né? Sim, ela levou por um período, ela me via minha filha durante 3 anos seguidos, e após isso, né, após a separação, foi mais difícil. Mas enfim, né? Hoje estamos aqui, Pode para a chamar glória a de Ashley pra Deus. eles, né? Pode. Ashley! Vem cá! E eu tenho que falar para você, né, que ainda tá pensando em tirar a vida, tá olhando para as percas, ou até você mesmo que está no crime, que isso não compensa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje eu tenho vida. Hoje eu sei que eu não sou ninguém, mas esse ninguém que Deus quer fazer alguém, né? Como Pedro, uma pedra bruta, assim foi eu. Tá aqui minha esposa, tá aqui a minha filha, né? Ashley, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 E anos na já. barriga tá essa bênção maravilhosa da Elisa Maria, né? Deus, no começo do ano, no final do ano passado, nos permitiu passar por uma provação, que minha esposa estava grávida também e teve uma perca, né? Perca essa que eu tenho como ganho. Por que ganho? Pode achar, esse pastor é louco, tá? A esposa perdeu um bebê e foi ganho. Não sou louco. Porque a Bíblia ensina que o reino do céu é das crianças. Por mais que tenha me causado dor e sofrimento, e assim na minha esposa, eu sei que está com Deus, né? E o melhor para essa criança é o colo do nosso Rei Jesus, né? E eu fico grato por ter essa oportunidade de estar contando um pedacinho do meu Foi testemunho. dolorido, né? O que aconteceu com a gente. É mas, muito, assim, muito dolorido. a Bíblia fala que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. E a gente se agarra muito Sim, nessa sim. palavra, né? Sim, Que de alguma forma, assim, hoje a gente consegue entender melhor que aquilo lá realmente cooperou pro nosso bem, né? verdade. Porque não era o tempo ainda, né, de Deus. Muito. Não era o tempo. E, Quer falar um oi? Não fala. Tá com vergonha? e eu tenho que deixar para vocês um alerta, né? Um alerta que Jesus ele está voltando. E assim como ele fez na minha vida, ele está fazendo na vida de muitas pessoas que se permite ser liberta por ele. Porque uma coisa é a gente querer ser liberto, né? O que é querer ser liberto? É aquela pessoa que corre atrás, que quando Jesus bate a porta, ela abre e fala, eis-me aqui, né? Porque Jesus ele não muda ninguém. Entenda bem, ele não muda. Ele se permite, ele permite que eu e você venha mudar com o auxílio dele, né? Ele vai nos modelando na maneira que a gente vai deixando. Porque seria fácil Jesus pegar e falar, ó, mudei o mundo. Mudei? Não. Eu e você tem o livre-arbítrio. Eu já fui ferramenta do diabo para roubar, matar e destruir de forma literal.
Só que hoje, para a glória de Deus, eu sou ferramenta de Jesus. Aleluia. Vaso de Jesus. Aliás, sempre fui, né? Para a glória de Deus, hoje eu sou pro reino dos Aleluia. céus. Você cresceu num berço evangélico? Eu fui desde criança, Desde criança. né? Eu havia esquecido disso, mas desde criança, né? Fui do berço evangélico, assim, entre aspas, né? Eu já aceitei Jesus quando criança mais de 7 vezes, porque toda vez que o pastor fazia o apelo, né, o convite, eu estava lá aceitando Toda igreja Jesus. tem uma criança assim, né? Né? Mas ali funcionava de um certo incentivo, porque eu chegava lá, era só eu, quando eu via tinha mais gente. Então alguém se É espelhou. porque normalmente a pessoa fica meio assim de, né? Aí quando alguém toma a iniciativa de ir primeiro, aí as O outro outras vai vão, né? também, né? Então seja você essa iniciativa para outros também te acompanhar, né? E para a glória de Deus, hoje eu dou aula de ensino bíblico, Aleluia. né? A única doutrina que eu e a minha igreja segue é a Bíblia. Não sou daquele que te julga pelo que você veste. Não sou daquele que te julga pelo lugar que você mora. Não sou daquele que te julga pelas suas atitudes. Muito pelo contrário. Da onde Jesus me tirou, lá do fundo obscuro da prisão, eu seria um hipócrita se hoje eu viesse te julgar, né? E Jesus não veio julgar ninguém. Eu vejo muitas pessoas hoje julgando uma irmã pelo que ela veste, pelo que ela calça, ou o irmão pelo que ele veste, porque ele fala, pela A casa. gente vai gravar um vídeo contando Sim, sim. com bases bíblicas e tal, dando um estudo Sim. sobre o tema, entendeu? Que é bem polêmico aqui no canal. Sim, porém, como eu disse, eu não prego vestimenta, não prego doutrina de homem, prego a doutrina bíblica, Aleluia. né? Que é aquela que Jesus veio, para que todos que crêem nele sejam salvos. É óbvio que tem a parte da santificação, né? Tem a parte da separação, que é santificação, mas isso a gente vai aprender juntos. Mas se sinta à vontade, né? Para compartilhar dos estudos que futuramente a gente vai estar aqui compartilhando. Pra glória de Deus. Lembrando você que eu não fui formado numa faculdade de teologia, não fui formado em letras, não fui formado, né, em nenhuma universidade. Fui formado no deserto. Foi lá no deserto que Jesus me ensinou a falar, que eu não tinha uma boa oratória. Foi lá no deserto que Jesus tirou de mim a vergonha de falar em público, que nunca na minha vida eu estaria aqui gravando esse vídeo. Tanto é que eu não sou muito a favor de ficar contando meu testemunho, né, por conta de algumas pessoas que não têm maturidade e podem até achar que a gente está aqui, eu estou exaltando ou me vangloriando. Jamais. Que a honra e a glória seja dada somente a Deus. Então você que gostou, né, você que vai continuar seguindo a minha esposa, eu deixo para você. Jesus é o caminho. Não importa o que você esteja passando, Jesus é o caminho. Não importa os seus pensamentos, Jesus é o caminho. Não importa a sua qualidade de vida, como está a sua família, a sua casa, o estado dos seus sonhos, Jesus ainda é o caminho. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua restaurando sonhos, ele continua realizando sonhos, ele continua salvando, né? É o que eu tenho para falar hoje, né? Sou muito grato de estar aqui. Deixo um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Qualquer pergunta que queira saber, não vou hesitar em dizer, né? Lembrando que o meu testemunho é verdadeiro. Aleluia. Não é baseado em contos, não é baseado em histórias, não é baseado em mentiras, né? Eu tenho provas, tanto é que eu deixei o meu nome para você mesmo pesquisar e saber. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus, né? Testemunho fortíssimo, né? Eu queria muito ter trazido aqui pra vocês esse testemunho do meu esposo, né? Ele realmente não gosta muito, ele não gosta muito de câmeras, essas coisas assim. É uma luta pra gente conseguir tirar uma fotinha junto, né, amor? Mas assim, pra glória de Deus, né? O Espírito Santo tocou no coração dele aí.
pra gente estar aqui trazendo para vocês, fazendo a obra aqui nas redes sociais. Hoje é uma ferramenta muito usada, né, por Deus para alcançar vidas, né. Eu espero que esse testemunho edifique a fé de vocês, né, o testemunho de uma pessoa que teve uma infância marcada por misérias, entendeu? Depois pela separação dos pais, pela destruição da família, né. Hoje, infelizmente, muitos ainda não voltaram para o caminho do Senhor, mas cremos que irão voltar para a glória de Deus. Né, foi um testemunho marcado aí por cadeia, prisão, né, tráfico, drogas. Né, ele realmente ele se lambuzou com o pecado, entendeu? E para a glória de Deus, Deus transformou a vida dele, Deus limpou ele, entendeu? Ele se converteu dentro de um presídio e ele ficou lá ainda mais uns 6 anos ainda, né, amor? 7 anos. 7 anos, convertido, fazendo a obra dentro do presídio, entendeu? E lá dentro Deus usou a vida dele para curar pessoas, para libertar pessoas, que seja para glorificar o nome de Deus, né? Esse testemunho, ele quer mostrar para vocês a condicional dele, Tá aqui, né? se Que você ele tá quiser assinando. dar um zoom, você vai entender. Deixa eu aproximar, amor. Aqui o nome dele. Talvez a câmera fique invertida, eu não Pra sei você como ver que que não é funciona. baseado em história. Nem Nem mentira. Vocês pausam aí, né? E dá uma lida e tal. Mas qualquer coisa também, depois eu tiro uma fotinha e coloco aqui pra vocês, né? E é isso, gente. A gente esperamos que esse testemunho, né, edifique muito a fé de vocês, né? Que realmente, né, aquela frase clichê, né, o mundo do crime não compensa, realmente não compensa, né? Vocês estão aqui diante de 2 pessoas que viveu nesse mundo, né? Tanto meu esposo, eu nunca fui pra uma cadeia, graças a Deus, nunca fui presa, né? Mas vocês estão diante de 2 pessoas que realmente se lambuzou com o pecado, né? E hoje Deus transformou a vida e hoje, pra glória de Deus, né, toda a glória seja dada a eles, somos usados para alcançar vidas que estão passando pelo que a gente passou, né? Que foi esse mundo de cadeia, de drogas, né? E tudo mais, né? Que vocês já conhecem o meu testemunho, agora vocês estão conhecendo o testemunho do meu marido. Amém? Então, fiquem com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo. E a gente vai começar com o estudo, como eu tinha dito pra vocês. E aí vocês esperam aí, tá bom? Amém? Beijão. Fiquem com Deus. E se alguém quiser, né, sugerir algum assunto. Isso. Vocês deixem aí no comentário se vocês quiserem saber de alguma coisa. Ou pros estudos mesmo, se vocês querem saber de algum tema, assim, entendeu? Que a gente traga um estudo, né? Na verdade, meu marido vai trazer, né? Porque eu não me sinto preparado, já falei pra vocês, não me sinto preparado pra trazer estudo. Mas aí vocês deixem aí no comentário pra gente, né? Tipo, eu quero saber sobre o dízimo, quero saber sobre vestes e tal, né? Que a gente vai trazer aí com bases bíblicas, né? Dentro da palavra sempre, né? Que a palavra é a nossa base pra tudo. E aí a gente traz pra vocês, amém? Um beijão, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, a paz Tchau, seja a todos. Tchau.